No ar, Jornal Imprensa Jovem. Um grande problema para quem trabalha com a leitura é o jovem que sabe ler, mas não faz. Pensando nessa questão, a Imprensa Jovem Calma quis se aprofundar mais no tema, entrevistando um jovem escritor para trazer mais luz nesse assunto. Nossa equipe conversou com o escritor Ronival Miranda, um arte-educador que atua como contador de histórias em escolas de Guarulhos. Seu trabalho publicado é o livro infantil Luna. Também teve participação no livro sobre Guarulhos, revelando a história das pimentas e região. E está preparando 2 livros, Crônicas e A Cinderela da Alvorada. E escreve também em seu site, ronimiranda.com. Assista ao contato direto entre estudantes e autor. O convidado é o escritor Ronival Andrade de Miranda, um jovem arte-educador que atua como contador de histórias nos Centros de Educação Unificados de Guarulhos. Entre os temas de sua obra, o registro sensível da vida e lutas dos habitantes dos bairros populares do município de Guarulhos. Ronival nasceu em Barreiras, município interior da Bahia, e chega com sua mãe em Guarulhos, após o falecimento de seu pai e irmã no acidente. Chega a Guarulhos fazendo parte do importante fluxo migratório do Nordeste que ancorou os seus sonhos em grande metrópole. Sua escolarização aconteceu com tantos outros meninos no final dos anos 90, nas suas poeirindas de Bairro dos Pimentas, na Escola Municipal Manuel Bandeira. Desde criança, o autor manifesta tendências artísticas diferenciadas, que evidenciam a necessidade de expressar com música, teatro e poesia. O universo interior palpitante à espera de espaços onde exercitar vivências e aprendizagem onde se conjugassem seus desejos com oportunidades. No ano de 2005 acontece um fato importante para canalizar suas aptidões artísticas. É a participação no grupo de contadores de histórias adolescentes, Conta que eu conto. Na Escola Estadual Félix Porto, o grupo nasce de uma iniciativa do professor de língua portuguesa, Paulino de Souza Barbosa, que soube organizar um grupo de contadores de histórias com os alunos do Fundamental 10. A original proposta do professor Paulino surgiu com a decorrência da existência a nível municipal de um projeto de contar histórias que formavam multiplicadores nas diferentes redes públicas de Guarulhos. Até a dissolução do grupo em 2007, Ronival adquire uma vasta experiência em narrar histórias e participa de diferentes apresentações em escolas municipais. Qual o seu livro favorito e autor? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, né? Não dá, gente, para escolher um autor preferido. É impossível. Tem tantos autores fantásticos, tantos livros fantásticos. É o livro e o autor, né? Mas eu vou dizer 2 que eu acho que são de muita relevância para as coisas que eu escrevo. Assim. Que uma é a Maria Lúcia Simões, que não sei se alguém conhece, vocês conhecem? Professora, aluno, ninguém? Maria Lúcia Simões é uma escritora que mora em Belo Horizonte e ela só tem 3 livros, se eu não estou enganado. Não sei que ela lançou mais, eu não estou sabendo. E ela escreveu um livro chamado Contos Contidos, que eu imagino que aqui nessa biblioteca... ele ali, ó. Tá lá, ó. Olha aquele ali, ó. O Contos Contidos é exatamente aquele livro. Olha que loucura, né? Nossa, que doideira. Então, esse livro aqui é Contos Contidos, da Maria Lúcia Simões. Ela é uma escritora que mora em BH, não me lembro se ela é mineira e tal. Eu juro que eu não separei, que eu não sabia. Eu nem comentei, que loucura. É o né? destino, professor. E nesse livro aqui ela faz um estilo de escrita diferente do que eu já conhecia, pelo menos. Né? A gente está acostumado a ler histórias longas. Né? Tem até uma pergunta ali na frente, ali, que eu estou esperando ela chegar, sobre isso. E ela faz totalmente o oposto. Ela escreve algumas histórias muito densas, que falam muitas coisas, só que eu vou mostrar para vocês, já que o livro está aqui, né? Em pouquíssimas palavras, sabe? Pouquíssimas palavras. Então, se vocês quiserem ler depois, é muito legal. Se vocês lerem e não entenderem, lê de novo. E aí, se não entender, vai lendo até um dia que entenda. Porque um dia a gente entende. E eu achei esse livro o máximo, assim. Fiquei encantado com esse livro. Esse livro mudou, assim, minha vida em relação a escrever.
Tem um outro escritor, que é o René Goscinny, que é um escritor francês, que escreveu O Pequeno Nicolau. Esse livro é um grande livro de quando eu era criança, assim. Foi um livro que me fez gostar de ler, gostar de continuar escrevendo. Comecei a ler quando eu tinha uns 10. Também é legal. Esse eu acho que não vai ter aqui tão fácil. Não tem. O Pequeno Nicolau. Pequeno Nicolau não tem. É um livro um pouquinho mais difícil. O Pequeno Nicolau você tem? Esse é fantástico, né, gente? E tem o ilustrador, que é o Sempe, que inclusive é o cara que eu mais gosto quanto a ilustrador. Acho que não tem essa pergunta aí, mas é importante aqui lembrar do ilustrador. E o outro é o Alejandro Dolina, que é um escritor argentino que escreveu um livro chamado Las Crónicas del Ángel Gris, que seriam as Crônicas do Anjo Cinzento. E ele faz alguns relatos muito legais, pensando na cidade dele, lá, no caso na Argentina. E acho que esses dois livros aí, mais o Sempre do Pequeno Nicolau, eu diria que são meus preferidos. Mas aí, gente, tem mais uma infinidade de outros. Não dá. Se eu vou falar, tem que fazer uma lista e mandar para vocês por e-mail, aí vocês pesquisarem, tá bom? Pode mandar. Para Cláudia, agora sua pergunta. Qual é a sensação de ir a uma loja e encontrar um livro seu à venda? Essa sensação não existe. Porque eu não fiz isso. Eu fiz um caminho oposto ao livro, assim, de levar para as livrarias. Eu vou ter que explicar por quê agora, né? Que quando a gente faz um livro, a gente tem duas opções. Ou você investe nesse livro um dinheiro seu, que você trabalhou de outra coisa para conseguir, ou você vai levar para uma editora e a editora vai olhar seu livro e ver se ela vai querer fazer e produzir o seu livro e tudo mais. E também tem uma terceira opção hoje em dia, que são, né, os editais de cultura, que você escreve seu trabalho e de repente você ganha e consegue, né, tá fazendo seu publicando seu livro. Eu fui pela primeira opção. Eu queria escrever, o livro estava pronto, bom, tinha escrito, o livro estava pronto, eu falei, não vou ficar esperando nem o edital e nem vou ficar muito menos esperando a editora. Editora por quê? Porque a gente vive num mundo agora que a editora acaba ganhando muito mais do que o escritor. Então o escritor ele acaba ficando como... Ainda mais a gente que começa a escrever fica bem menor nesse mundo. Né? Quem é escritor famoso, por exemplo, a Maria Lúcia Simões, é mais conhecida, entre tantos outros, é mais fácil. Consegue até sobreviver só de fazendo livro. Mas pra gente que não tem muitas vantagens. Então eu diria pra vocês também que se um dia forem escrever um livro aí, e por esse caminho que é melhor. Mas eu trocaria a emoção de ir na livraria lá e achar, pela de quando eu estou indo numa escola, por exemplo. Não exatamente igual agora, que é diferente, mas quando eu estou indo apresentar o livro na escola, seja para criança ou para adultos. Eu acho que a emoção das pessoas verem, e eu trabalho muito em Guarulhos, que é a minha cidade, e ser de Guarulhos, que não é comum, assim, as pessoas não estão acostumadas a ver pessoa que escreve que é do seu próprio bairro, sabe, sua própria cidade. Eu acho que essa emoção é muito mais legal do que chegar na livraria lá e ver o livro, e aí você ter que comprar seu próprio livro que você escreveu. Não é estranho? Não sei. Imagina, né? Eu estou na livraria, mas se eu quiser levar meu livro eu vou ter que pagar. Assim. Não sei. Entende? Tá respondido? Enquanto você escreve seus livros, você compartilha com alguém para pedir ajuda? Bom, eu vou ter que tirar a palavra os seus de você, porque não tem mais do que um. Só tem aluna por enquanto. Mas tem mais dois que eu estou fazendo, que são o Crônicas e a Cinderela do Alvorada, que eu mandei para vocês. Compartilho. Esse cara aqui mesmo é um que de vez em quando recebe um texto aí que está sendo feito para ver o que está achando. Minha mãe também vê todos os textos antes, reclama. E mais alguns amigos, algumas pessoas da família, assim. Porque é importante, né? Eu não tenho esse negócio, eu estou criando um negócio, eu vou mostrar quando estiver pronto. Mas eu só vou mostrar quando estiver próximo de pronto. Enquanto está meio bagunçado, eu não mostro. Eu vou falar um pouquinho do Luna agora, para vocês terem uma ideia. Né? Esse livro, Luna, ele surgiu de uma coisa engraçada. Luna, não sei se vocês sabem, é lua em espanhol. Vocês sabem? Se não sabiam, não descobriram agora. E Luna também é um nome de criança, né, e de menina, tanto aqui quanto onde fala espanhol também, não é estranho. Tem um desenho chamado Show da Luna. E eu tive a ideia de escrever essa história em espanhol, porque existe uma criança mesmo chamada Luna. E aí eu pensei, vou escrever uma história brincando em espanhol chamada Luna.
E aí eu escrevi em espanhol e é diferente escrever em outra língua, né? Mas eu escrevi e ficou legal, tal. E eu tenho uma amiga que é porto-riquenha. Aí eu mandei para ela. Por quê? Porque eu já não conseguia pegar a história em espanhol e traduzir ela para mim mais para português, porque já não fazia sentido traduzir aquele negócio. Eu falei, não, eu tenho que dar um tempo dessa história e pedir para alguém fazer isso por mim, porque eu não vou conseguir. Eu tentei, mas não consegui. Mandei a história para ela ver em espanhol e aí ela me ajudou a traduzir para português. Olha que loucura, né, gente? Eu que falo português, não é ela. E ela me ajudou a traduzir para português, e aí foi onde nasceu esse texto. Também tive a ajuda do Daniel D'Andrea, que inclusive foi quem fez esse texto que vocês leram aqui, sobre mim. E... então assim, a gente precisa de pessoas, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Alguém tem que estar olhando, tem que falar alguma coisa, né? E outra, você às vezes escreve uma coisa errada que você não percebe. No próprio computador, você pode digitar a palavra errada, mas ela tá certa lá, né? Pode digitar, sei lá, casa e sai asa, tá certo asa, mas ele não vai falar que você queria digitar casa, sabe? E aí é sempre bom compartilhar com as pessoas, até porque o texto não é só meu, o texto é de quem lê, né? Bom, aqui é o próximo. A sequência. Tá na sequência? É que faltou repórter. Quanto tempo você demora em escrever um livro? Quanto tempo? Não tem tempo assim, isso não existe. Quando você me pergunta tempo, eu imagino tipo uma fábrica, né? E escrever e fazer coisas com arte não é assim, não tem tempo determinado. Por exemplo, o Luna, esse daqui que você está vendo, está na sua frente, demorou 3 meses. Entre o processo de começar e de estar prontinho. Mas Cinderela do Alvorada, que eu falei para vocês, já tem mais ou menos uns 8 que eu estou fazendo. E até agora está bem longe de estar pronto. Por isso que eu acho que é só da metade do ano aí para frente, apesar que metade a gente já está, né? Eu acho que é só mesmo pro fim do ano que vai estar. O Crônicas são aquelas crônicas que vocês veem no site. E elas têm muitas outras prontas já. Então quando eu reunir 100 daquelas eu vou fazer. Mas elas vão continuar no site. Então se vocês nunca verem um livro, vocês vão conseguir ler do mesmo jeito. Então, lá. Quando que eu vou chegar a 100 crônicas? Não faço ideia, mas eu espero que até dezembro. Quando chegar dezembro, chegou a 100 crônicas, aí eu já mando fazer. Isso vai ser mais fácil, né? Agora a Cinderela tem que desenhar, e eu também desenho, então é meio trabalhoso. Às vezes, eu não sei desenhar, gente. Então, enquanto vocês esperarem livro mesmo ilustrado por mim, vocês vão ter que esperar o dia da boa vontade da Terra e do Universo para que eu desenhe bem. Então, e esse dia é raro. Não acontece sempre. Você já estaria pronto. A história da Cinderela está pronta, a história. O que falta mesmo são os desenhos. Eu estou esperando esse dia bendito do Universo para desenhar. Mas até agora está bem difícil. Então assim, a gente pensa muito nesse mundo de tempo, né? Ah, quanto tempo demora? Não tem tempo. Porque a gente não está trabalhando com coisas, e não é a minha ideia mesmo, nunca fazer isso, trabalhar com isso como se fosse só um produto, sabe? Só uma coisa para vender, não é essa a ideia. Então não tem tempo. É o tempo de quando der para fazer, de quando eu tiver o tempo para fazer também. E não é uma fábrica, sabe? Mas eu diria para vocês que 1 ano dá para fazer um livro, vai. Só para vocês terem um tempo aí. E diminuir de pensar em tempo, mas acho que 1 ano dá para fazer um livro. Para escrever usa o computador ou papel, você tem página na internet, fala como surgiu o site? Vocês já entraram no site? Aqui? Algum de vocês? Você já? Vocês usam computador ou caneta? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A minha letra é horrível, nem eu entendo depois que vocês lerem. Eu tenho que usar computador mesmo, até porque é mais fácil, sempre tem um computador ali acessível, tem um celular, não vou fazer essa coisa não, porque eu sento lá, debaixo da árvore, com uma caneta, mentira, é o meu computador mesmo, não tem essa. Eu acho que até porque eu tô aqui até porque a gente é escritor jovem, né? Então eu acho que por isso eu estou muito mais próximo de vocês mesmo, não tem como eu dizer que não é. A página, tem a página também. Lá no site, se vocês entrarem no site,
vai ter o link embaixo da página, pro Instagram. No Instagram não tem nada que preste, não, tá? É só foto minha mesmo, lá, coisa que eu faço na minha vida. Mas também tem o link. Tem o link do Twitter, que eu não uso pra nada. E tem... Você se lembra mais alguma coisa, Felipe? Tem lá, não. Página do Face. É a página, né? Exatamente, a página. Tem a página do Face também lá. E aí, se vocês quiserem entrar, então lá. O site surgiu pelo seguinte, né? O site surgiu junto com o livro Luna. Eu já precisava ter um site antes, que eu ia fazer alguns trabalhos. Mas aí, quando eu estava fazendo o livro, eu pensei, cara, eu não vou usar de editora, eu não vou fazer com editora. Eu preciso de algum tipo de divulgação do trabalho, de algum tipo de manter o contato. Então, no livro, inclusive, eu deixo o site aqui no final do livro. Porque aí é a única forma de você entrar em contato comigo, né? É a forma mais fácil, mais concreta, né? Você tem aqui o site. Então o site surgiu mais nesse sentido, de ter um lugar e tal, de colocar coisas minhas, mas de manter um contato com as pessoas. Porque de repente a pessoa leva meu livro, eu não tenho editora, que já é uma escolha minha. Vai entrar em contato comigo como, né? Então aí mais ou menos é isso, assim, surgiu como ideia de contato e para poder ter que colocar outras coisas. Lemos que você escreve inspirado em Guarulhos porque decidiu isso. Algum outro lugar ou cidade inspirada em você? Então essa pergunta aí daria para falar para vocês umas 4 horas, porque disso. Tem que ser um outro dia. Eu acho muito importante a gente escrever sobre o lugar que a gente está. Onde vocês moram? Qual bairro que vocês moram? Qual cidade que vocês moram? Especialmente aqui em São Paulo, que a cidade é muito maior, eu acho que o bairro tem uma coisa mais viva, assim, né? O bairro, se é Zona Norte, se é Zona Sul. Então, assim, Guarulhos pra mim é onde eu moro, é um lugar que eu conheço, enfim. Eu escrevo sobre Guarulhos exatamente porque é importante a gente escrever sobre o nosso lugar. Vocês querem saber como é que a gente pode transformar as coisas, a gente precisa conhecer o lugar que a gente mora. A gente precisa gostar desse lugar e usar esse lugar. E é tão anormal fazer isso, no nosso caso, assim, que a gente fala, nossa, mas por que você escreve sobre Guarulhos? Nossa, por que isso? Gente, quando a gente assistiu um filme americano, a maioria dos filmes é em Nova York, ninguém pergunta por que filmaram em Nova York, né? Ah, por que foi filmado em Nova York e não em Guarulhos, não aqui no meu bairro? Eu queria mostrar a identidade do lugar. Então a gente tem que pensar e escrever sobre o nosso lugar. Isso para mim é uma coisa essencial. A Luna, inclusive, o próximo Cinderela do Alvorada é um bairro de Guarulhos. Não é porque o nome fica bonito mesmo, né? Cinderela do Alvorada ficou um nome bacana. Mas a questão não é essa, assim. Então, assim, pensa no lugar de vocês. Pensar no lugar que a gente está é uma resistência, é um tipo de luta social nossa lá de Guarulhos, falar do nosso lugar. É o que eu gosto, assim. Como escritor jovem, como nós poderia contribuir o tema motivação para o jovem que sabe ler livro? Essa pergunta foi difícil de entender quando eu li. Você quer saber como motivar o jovem que sabe ler, começar a ler livro de verdade, né? Essa é outra pergunta que tá falando uma hora. Pelo menos. É o tema do nosso. Esse aqui é um tema assim, que precisaria muito tempo para falar, mas enfim, vamos tentar ser rápido. Leitura não é um hábito comum nosso. Não estou falando nosso só contra brasileiro, não. Mas quanto à sociedade mesmo. Se a gente pegar uns 200 anos atrás, pegar o professor de história de vocês aí, 200 anos atrás, quantas pessoas liam no mundo? Então assim, a leitura é um hábito novo. Quanto a todo mundo saber ler, todo mundo ter acesso, isso é uma coisa nova. Se a gente pensar na sociedade. Se a gente pensar no Brasil há 50 anos atrás, já não era tão comum. Há 20 anos atrás também não era tanto. Hoje é que a gente está tendo mais acesso mesmo. A educação está chegando para todo mundo. Embora tenha que melhorar a qualidade, está chegando para todo mundo. Então assim, a leitura não é uma coisa comum, não é uma coisa cultural nossa, e mesmo no mundo é uma coisa nova, e tem países que tem mais leitores. Mas eu vi uma reportagem legal esse dia que o Brasil é um dos países que mais tem vendido livros no mundo. Cresceu muito, a questão de que mais tem publicado livros. Então, como que vocês podem fazer? Eu acredito que
o que eu fiz, que foi começar a pensar na minha cidade como um lugar para escrever sobre ela, não só sobre ela, quanto história, mas escrever histórias que acontecem no lugar que a gente está, eu acho que isso ajuda você a escrever. Eu acho que ajuda a ter o desejo pela leitura também. Porque quando a gente vai ler aqui, vai se identificar com aquilo. Qual que é o nome do bairro de vocês aqui? Jaraguá. Quantas histórias sobre o bairro de Jaraguá, o que aconteceu no bairro de Jaraguá, vocês já leram nos livros da escola? Nenhuma. Então vocês podem ser os primeiros a escreverem essa história e fazer os jovens daqui escreverem mais sobre o bairro de Jaraguá e lerem mais. Se eu fosse falar, eu falaria isso. Escreva sobre o bairro de vocês. Sobre Jaraguá. Mas tem histórias? Crônicas não, mas Tem uma outra coisa, mas é história local ou histórias mesmo literárias? Criação, o quê? história local. Mas história do bairro mesmo? Não, não é história do bairro. História do bairro é outra coisa. É outro caminho. História do lugar. Por exemplo, pegar um livro aí que aconteceu aqui. Não tem o sítio do Capão Amarelo? Não. Por que não tem nada aqui disso? Ninguém fez. Vocês são aqui, vocês podem fazer. Então façam A isso. gente tem o blog da escola que está começando a fazer alguns relatos do que acontece aqui. Então, Mas parte para escrever história de verdade. Para eles viajarem no bairro deles, pensarem nos vizinhos, né? Qual nosso mais? tempo está acabando. Eu queria passar a palavra. Professora, tem alguma pergunta que quer fazer para ele? Professora Mariane. Ronival, nós estamos aqui, né, porque nós somos mediadores de leitura aqui nos espaços públicos, né? Você tem algum trabalho voltado para a mediação de leitura em espaços públicos em Guarulhos? Bom, então vamos responder a pergunta, mas não é só não. Teria, era para ter. Mas Guarulhos passa algumas questões complicadas, questões financeiramente, né, a cidade, tá passando algumas. E acaba que muita gente que trabalhou com arte lá não tem recebido seu salário, não tem trabalhado, tem sido mandado embora. Então a gente está passando por um momento de diminuir o que a gente tinha construído. Então já teve esse trabalho, já fiz esse trabalho, mas hoje em dia eu não tenho feito isso mais. Infelizmente, né? Porque é super importante. Eu estava até falando para ele como a escola de vocês aqui tem tanta coisa, é fantástico. E eu espero continuar sempre na luta, assim, porque eu acredito nas coisas que eu faço, então não tem como não lutar por elas. Né? Se a gente acredita no que faz, a gente sabe que é verdade, a gente vai estar lutando por elas sempre.